Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma quarta-feira, mais um culto de oração, onde nós nos reunimos ainda virtualmente para orarmos uns pelos outros e pregar a palavra de Deus. Meditemos hoje num texto que está em Lucas 5. Vamos ler apenas 2 versículos aqui, 4 e 5. Lucas 5, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Antes de orarmos, a gente traz também um abraço fraterno e carinhoso do nosso pastor Malta. Ele está bem, no geral, e saudoso de todos, mas eu acredito que logo, logo nós estaremos nos reunindo presencialmente outra vez, em nome de Jesus. Se ainda não retomamos os trabalhos presenciais, é por causa do zelo que nós temos por todos vocês. A maioria absoluta faz parte do grupo de risco e a gente não está querendo abusar nem arriscar a saúde de nenhum de vocês. Que o Senhor continue nos abençoando e continue nos enchendo com a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra de vida, essa palavra de renovo, de ânimo, e que nós possamos, depois dessa palavra, ser renovados para louvor e honra da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós temos nesses dias tido todo o tempo do mundo para meditar, para pensar, para avaliar determinadas coisas. Temos ouvido também muitas pessoas se sentindo frustradas, fracassadas, por não conseguir seu intento. Quando nós servimos ao Deus vivo, e temos dito isso muitas vezes, até quando tudo dá errado, dá certo. Porque na vida de um servo, nada acontece por mera obra do acaso. Tudo obedece à orquestração dos planos perfeitos de Deus. E esse texto está no contexto da pesca maravilhosa. Todos sabemos desse texto, todos conhecemos, aqueles que têm familiaridade com a palavra conhecem bastante esse texto. E eu queria começar dizendo a você que nos ouve hoje: o dia do maior fracasso é a véspera da maior vitória. Que você possa segurar essa palavra. Estamos todos passando momentos frustrantes, estamos todos passando momentos em que muitos se sentem fracassados. As histórias são muitas, os cenários mudam, os protagonistas mudam, mas os enredos são praticamente os mesmos. Pessoas se sentindo frustradas, fracassadas, depois de tentarem tanto determinadas coisas e não conseguirem. E o desejo do meu coração hoje é encorajá-los a prestar atenção às ordens de Deus. E muitas vezes essas ordens, elas nos parecem, do ponto de vista humano, absurdas. Espere, quando você tem tanto gás para empreender uma corrida violenta, uma corrida veloz, e o Senhor diz: aquiete-se, pare. E aí
nós olhamos para o texto, há muitas aplicações, o texto é bem maior, é interessante que vocês leiam todo o contexto do capítulo 5 de Lucas. E há muitas aplicações desse episódio, mas eu gostaria de chamar a atenção para o resultado da obediência ao Senhor. Esse resultado, ele é sempre surpreendente, sobre todos os aspectos. Ninguém perdeu nada por obedecer ao Senhor verdadeiramente. E este é sem dúvida um dos episódios bíblicos que toca o meu coração de uma maneira toda especial. E tendo a me transportar para aquela ocasião, e quase posso ver o semblante abatido de Pedro, lavando aquelas redes, triste, abatido, após ter tentado pescar uma noite inteira, sem nada conseguir. Aqui, nós paramos e transportamos essa situação para as tantas outras situações que nós temos vivido como servos do Senhor. Duas coisas chamam a atenção aqui de uma maneira específica. Primeira, a estranha ordem dada pelo Senhor. O versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Note que ao romper do dia, quando Pedro já estava lavando e recolhendo suas redes, Jesus lhe requisita o barco para servir de púlpito. O Senhor pediu que o barco fosse afastado da praia e de lá ensinava as multidões. Ao acabar de falar, ordenou a Pedro e aos demais que fossem para o local onde as águas eram mais fundas ou houvesse um espaço maior. Uma vez ali, deu a ordem mais estranha, sobretudo para experientes pescadores, conhecedores dos mistérios da pesca e já frustrados pela pesca infrutífera de toda a noite anterior. O mestre ordena a Pedro e aos demais: lançai as vossas redes. Quantas vezes estamos já cansados ao ponto de desistir de tudo, e eis que ele surge e nos requisita para fazer algo? Quantas vezes nós estamos abatidos, entristecidos, nos sentindo, repito, fracassados, frustrados, e chega alguém amando do Senhor, que requer de nós algo que nós podemos fazer, mas pela inquietação, pela frustração, pelo abatimento, pela situação em si, tendemos a esmorecer. Mas é exatamente nessas horas que precisamos estar atentos às demandas que o Senhor tem para nós, para acudir a determinadas pessoas. Muitas vezes, na hora onde nós mais precisamos de colo, é a hora que nós precisamos oferecer o nosso colo a alguém que se encontra em situação semelhante. E ninguém nunca fez algo para o Senhor e deixou de receber da parte dele 100 vezes mais. A segunda coisa que chama a atenção no texto é a retrucação e a obediência de Pedro. E aqui, essa segunda questão que me chama a atenção traz em si uma lição preciosa. Pedro, ele não mergulhou de cabeça, ele retrucou. E nós podemos fazer, porque muitas vezes não é o Senhor que está falando, e nós precisamos ter certeza de quem está dando aquela ordem. No versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Como assim? Poderíamos perguntar.
Aquilo não parecia fazer sentido algum. Pedro retruca, mas obedece. E diz a razão da sua obediência: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Debaixo do poder da tua palavra lançarei as redes. É exatamente aqui que o texto chama a nossa atenção. Quantas vezes recebemos uma ordem do Senhor para fazer algo que para nós não tem sentido algum? Descobrimos aqui que nem sempre obedecer ao Senhor é algo lógico. Na verdade, a fé em si, ela não tem lógica. Ela é uma certeza que bate no nosso coração, uma firme convicção de fatos, de algo que ainda não vemos, mas que já são fatos no reino espiritual. E às vezes, a circunstância adversa que requer obediência nos obriga a andar no sobrenatural de Deus, contrariando toda a lógica humana. Coitados dos muito racionais. Como experientes pescadores, depois de tentar pescar durante uma noite toda em lugares propícios, sem conseguir nada, e já cansados com as suas redes lavadas, lançariam as redes em águas inadequadas? Outra lição eu aprendo aqui. Sabe onde é o lugar adequado? É onde Jesus está. Nada é inadequado quando o Senhor está presente. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Pedro descobriu o segredo da obediência: agir sob a palavra de Deus. Assim como a fé é alicerçada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, a obediência é exercitada sob a palavra. Meu marido costuma dizer uma frase interessante, ele diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele está certíssimo. Pedro obedeceu àquele que tem toda a autoridade para mandar, sem se importar com a falta de lógica da ordem recebida. Ele podia se jactar, se encher de vaidade, de orgulho. Eu sou. Ele entende de pregar, mas eu entendo de pesca. De pesca ele não entende nada. Como é que eu, um pescador experiente, vou lançar as minhas redes em águas inadequadas? Mas ele não fez isso. Ele chegou até a retrucar, mas imediatamente obedeceu e disse a razão da sua obediência. Ele estaria fazendo o que foi mandado fazer, lançando as suas redes debaixo do poder da palavra de Deus. Isso é tudo. Muito bem. Sob a ordem do Senhor, as redes foram lançadas e a pesca foi surpreendente, a tal ponto das redes se romperem. Aqueles experientes pescadores lançaram as suas redes e o milagre aconteceu. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando. Um passo ousado de fé para lançar as nossas redes, as redes que trarão as nossas vitórias, sob a palavra do Senhor. O que nós aprendemos aqui rapidamente nessa breve meditação? Primeiro, atentemos para as ordens do Mestre, por mais absurdas que elas possam parecer às nossas racionalidades limitadas. Em se tratando das coisas do Senhor, nada é impossível. Absolutamente nada. E eu repito, até quando tudo dá errado, vai dar certo. O dia da maior frustração, o dia do maior fracasso, invariavelmente, é a véspera da nossa maior e mais retumbante vitória. Que nós possamos crer nisso com toda a força do nosso coração. Segunda coisa, retruquemos, se preciso, mas obedeçamos.
possamos ter a certeza, que a fé como uma certeza absoluta de que aquela ordem veio de Deus, possa se instalar em nosso coração e nós possamos dar esse passo ousado de fé na direção daquilo que nos foi ordenado. Em terceiro lugar, quem sabe se não é isto que está faltando em nós, lançar as redes da obediência sob a palavra de Deus. Em quarto lugar, não permitamos que o não faz sentido atrapalhe a nossa pescaria. Se Ele nos mandou, simplesmente obedeçamos e lancemos as nossas redes. O mais, Ele fará. E em quinto e último lugar, a obediência ao Senhor sempre surpreende. O resultado podemos ver nos versículos 6 e 7, que dizem: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. A obediência ao Senhor habilitou aqueles homens a se tornarem pescadores de homens. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor nos ajude a ver com os olhos da fé, a ver com os olhos espirituais, em nome de Jesus. Vamos orar pelos vossos pedidos de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, recebe neste momento, Senhor, a nossa gratidão pelas respostas já alcançadas e recebe também com ações de graças as petições que nós estamos trazendo agora à Tua presença, as nossas e as dessas pessoas todas que nos ouvem. São tantas as petições, são tantas as causas que aparentemente não tem saída, mas o Senhor é a porta, o Senhor é a saída, o Senhor é a possibilidade. E nós já dizemos amém àquilo que o Senhor fará nesta situação, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações do Espírito Santo, a sua comunhão, estejam com todos vocês e sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo.